Você já teve a estranha sensação de estar sendo observado, mesmo quando não havia ninguém por perto? E se eu te dissesse que algumas pessoas afirmam que essas presenças não são humanas, mas também não são exatamente animais? Há quem jure que existe algo caminhando entre nós, algo antigo, selvagem e faminto. Neste vídeo, você vai ouvir 2 relatos assustadores de pessoas comuns, que viveram experiências inexplicáveis envolvendo uma criatura lendária. Não são histórias exageradas. Pelo contrário, são simples, reais, como quem conta algo que viu, mas que preferia esquecer. E o mais assustador é justamente isso, a simplicidade do que foi vivido. Então já deixa seu like e se inscreve no canal, porque essas histórias talvez fiquem na sua mente por mais tempo do que você espera. Se prepare, o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê a noite. Relato 1. O Homem de Pele Cinza. Eu cresci numa cidadezinha escondida no interior de Minas Gerais, onde todos se conhecem e as histórias correm de boca em boca. Lá, lobisomem sempre foi assunto de bar e de prosa nas noites sem energia. Mas nunca levamos isso muito a sério, até algo acontecer com meu tio Paulo. Meu tio é um daqueles homens que não se assusta fácil. Lavrador, criado na roça, nunca acreditou em nada que não pudesse pegar com as mãos. Mas numa noite de lua minguante, ele viveu algo que o deixou calado por dias. Ele estava voltando da roça mais tarde do que o costume e resolveu cortar caminho por uma trilha antiga no meio do mato. Era um caminho que todo mundo evitava à noite, não por medo de monstros, mas porque era isolado, cheio de árvores fechadas. Só que ele queria chegar logo em casa e foi por ali mesmo. No meio da trilha, começou a ouvir barulhos estranhos. Primeiro, um estalo seco, como de um galho sendo quebrado por algo pesado. Ele parou, olhou em volta, mas não viu nada. Continuou andando. Poucos metros depois, outro estalo, mais forte. Dessa vez, ele se virou rápido e mirou a lanterna do celular. Não tinha nada, mas o ar estava diferente, mais denso, como se tivesse algo ali, segurando a respiração junto com ele. Foi então que ele viu. Do lado de uma árvore grossa havia uma figura, parada, quieta. Era como um homem, mas a pele era cinza, meio suja, e os olhos pequenos e fundos. Ele não usava roupa. Estava agachado, como se observasse, esperando. Meu tio congelou. Disse que por alguns segundos ele achou que fosse uma alucinação. Mas aí a criatura deu 2 passos para frente. E o que mais o impressionou não foi a aparência, foi o som. Aquele ser caminhava como bicho, com os pés descalços fazendo barulho de unha no chão de terra batida. Ele saiu correndo sem olhar para trás. Disse que nem sabia como conseguiu chegar em casa. Quando entrou, trancou tudo, desligou as luzes e se encolheu no canto do quarto. Naquela noite, não dormiu. No dia seguinte, acordou com febre e dor de cabeça. Durante semanas ele evitava sair depois das 5 da tarde. Não contou nada para ninguém, até que um dia, num almoço de família, bebeu um pouco a mais e resolveu falar. Só que pediu: "Não fala para ninguém, vão dizer que eu tô louco." O detalhe mais estranho: 2 semanas depois, um morador vizinho foi encontrado morto, com marcas profundas nas costas, como se tivesse sido atacado por um animal, ou algo muito parecido com um. Mas ninguém ligou os pontos. Meu tio nunca mais passou naquela trilha. Relato 2. A Estrada da Colônia. Meu nome é Bruna, e esse relato aconteceu comigo em 2014. Eu morava em uma cidade do interior do Paraná, e toda sexta-feira à noite eu pegava a estrada para visitar minha avó, que morava numa colônia rural a uns 15 quilômetros da cidade. A estrada era asfaltada, mas mal iluminada, com mata dos 2 lados. Era comum andar por ali à noite. Uma sexta-feira específica, lembro que saí mais tarde do trabalho. Já passava das 8 quando peguei o carro. Liguei o som, abri um pouco o vidro e fui tranquila, como sempre. Mas uns 7 quilômetros depois, avistei algo na beira da estrada que me fez diminuir a velocidade. Era como um cachorro muito grande deitado. Mas o estranho é que, quando os faróis iluminaram de verdade, percebi que aquilo tinha um formato estranho.
Era comprido, com as pernas longas demais. Estava imóvel. Reduzi para quase parar e foi aí que a coisa se levantou. Não sei explicar exatamente o que era. Parecia um homem peludo, mas com os braços até o joelho e a cabeça com orelhas pontudas. Ele estava curvado, com a coluna arqueada, e os olhos brilhavam em amarelo com a luz do carro. Por instinto engatei a ré, mas antes que conseguisse recuar, ele deu 2 passos em minha direção. O movimento era estranho, quase como se estivesse com dor, ou como se não estivesse acostumado a andar em pé. A única coisa que consegui fazer foi jogar o carro para o acostamento e arrancar dali. Na pressa quase bati em um poste. Cheguei na casa da minha avó com as mãos tremendo. Mal consegui explicar o que tinha acontecido. Contei que tinha visto um homem deformado. Minha avó ficou pálida. E então, calmamente, me perguntou se a criatura tinha olhos de bicho. Quando respondi que sim, ela apenas disse: "Você cruzou com o lobisomem." E me contou que naquela região, nos anos 60, várias pessoas já tinham relatado uma criatura que aparecia sempre naquela mesma estrada, sempre às sextas. Nunca mais fui visitar minha avó à noite, só durante o dia. E mesmo assim passo pela estrada com o vidro fechado, o som desligado e olho fixamente para os lados. Eu sei o que vi. E aquilo não era um cachorro, nem um homem. Era alguma coisa entre os dois. Até hoje não gosto nem de contar essa história. Não porque não acreditem em mim, mas porque toda vez que conto, tenho pesadelos por semanas. E nos sonhos, os olhos ainda estão lá, me olhando, do escuro, como se ainda soubessem exatamente quem eu sou. Relatos como esses deixam a gente com mais perguntas do que respostas. Afinal, o que são essas criaturas que algumas pessoas juram ter visto? Será mesmo que o folclore do lobisomem é só um mito? Ou tem algo de verdade escondido entre as sombras das estradas e trilhas do interior? O mais assustador é perceber que esses relatos vêm de pessoas comuns, que não buscavam fama nem atenção, mas que carregam na memória cenas que elas preferiam nunca ter presenciado. Elas não estavam procurando o medo, mas o medo encontrou elas mesmo assim. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com alguém corajoso e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Toda semana, novas histórias que podem te deixar sem sono. E agora eu quero saber de você. Você acredita em lobisomens? Já ouviu algum caso parecido com esses? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar. Só cuidado com os barulhos na noite. Às vezes, não é só o vento.